Nesse vídeo eu vou te mostrar as estruturas da escápula dos equinos. Então, bora lá. A gente precisa enxergar a escápula como um triângulo. Então, ela possui 3 ângulos. Um ângulo cranial, um ângulo caudal e um ângulo ventral, que na verdade vai acabar fazendo aqui uma articulação, que é a articulação do ombro ou articulação escápulo-humeral. Esse ângulo cranial, ele vai acabar unindo aqui uma margem dorsal da escápula com a margem cranial da escápula. E o ângulo caudal, ele vai unir esta margem dorsal com a margem caudal da escápula. Então, agora sem o triângulo, aqui a gente tem uma margem cranial, aqui a margem caudal da escápula e aqui a margem dorsal da escápula, que nos equinos ela possui uma grande cartilagem, que vai servir para fixação muscular. Essa cartilagem, nos carnívoros, por exemplo, ela é bem mais delgada do que nos equinos. Então, nos equinos, ela fornece uma grande área para a fixação de musculatura. E aqui a gente tem os ângulos, então esse é o ângulo cranial e esse é o ângulo caudal da escápula. Uma das coisas muito marcantes na escápula é essa elevação que a gente chama de espinha da escápula. A espinha da escápula, ela divide duas depressões, tanto aqui como aqui. Então, as depressões, a gente costuma falar normalmente que ou são fossas ou são sulcos. E a fossa, ela serve de arcabouço e o sulco é uma passagem. Aqui a gente tem duas fossas, porque são arcabouços para a musculatura. Essas fossas vão receber o nome com base no posicionamento em relação à espinha. Essa escápula ela não está exatamente na posição anatômica. A escápula ela fica um pouco mais angulada com a sua espinha aqui. Então, por isso, a gente acaba dividindo essas fossas na fossa que fica acima da escápula, ou seja, na fossa supraespinhal, acima da espinha, e na fossa abaixo da espinha, que na verdade é a fossa infraespinhal. Então, aqui a fossa supraespinhal, que inclusive é arcabouço para um músculo que recebe o mesmo nome, e aqui a fossa infraespinhal. Então, fossa supraespinhal e fossa infraespinhal. Na espinha da escápula, existe uma elevação que se chama túber da espinha da escápula, que é essa região aqui nos equinos. Caminhando distalmente na espinha da escápula, tanto nos equinos como nos suínos, essa espinha ela vai desaparecendo na região mais distal. Então, quando a gente observa, por exemplo, os bovinos, né, os ruminantes, ou mesmo os carnívoros, essa região distal ela é bem diferente. Só para exemplificar, então aqui é uma escápula de um bovino, e a espinha, ela não vai desaparecendo na região mais distal, muito pelo contrário, ela forma aqui uma elevação que a gente chama de acrômio. Na margem cranial da escápula, existe uma estrutura aqui nessa região que é chamada de incisura. Então, essa daqui é a incisura escapular que marca pra gente essa região aqui do colo da escápula. Então, aqui é o colo e aqui temos a incisura escapular. E a região articular da escápula chama-se cavidade glenoide. Então, essa região aqui é o que a gente chama de cavidade glenoide. E tanto cranialmente como caudalmente, existem duas elevações. Essa daqui eu vou mostrar melhor numa outra imagem. Mas essa elevação aqui é bem evidente nessa vista lateral da escápula. E como essa elevação está acima ou à frente dessa cavidade glenoide, isso daqui é o que a gente chama de tubérculo, por ser algo arredondado, supraglenoide. Então, é um tubérculo que está acima da cavidade glenoide. Então, esse aqui é o tubérculo supraglenoide. E depois a gente vai observar um outro tubérculo nessa região, que é o tubérculo infraglenoide. Então, tubérculo supraglenoide e tubérculo infraglenoide.
Essa face da escápula é a face lateral, e normalmente na face lateral é onde a gente tem as maiores projeções e as maiores elevações, diferente da face medial, que normalmente existem concavidades. Então, nessa imagem, é como se a gente estivesse observando a escápula que a gente estava vendo anteriormente, só que antes a gente estava na vista lateral, na face lateral da escápula, e agora a gente observa a face medial. Então, na face medial, a gente não tem grandes elevações, porque a força muscular ela vai servir muito mais para fazer abdução do membro do que para fazer adução. Então, por conta disso, na face lateral, normalmente essas grandes elevações elas não aparecem com tanta evidência. Aqui a gente tem a mesma cartilagem que a gente já observou na face lateral, só que agora aparecem outras estruturas, como por exemplo essa daqui. Então, isso daqui é o que a gente chama de face serrátil, que, como o próprio nome diz, vai servir de fixação para o músculo serrátil. E aqui a gente tem uma outra depressão, que é a fossa, só que agora é uma fossa que ela está abaixo da escápula, por isso aqui a gente tem a fossa subescapular. Quando a gente olha para o tubérculo supraglenoide, existe uma elevação que se direciona medialmente, que é o que a gente chama de processo coracoide. Esse processo coracoide, assim como as outras elevações, servem de fixação ou para tendões que vão sofrer ação muscular ou mesmo para ligamentos. Então agora o resumo das estruturas da escápula. Ângulo cranial, ângulo caudal. Entre esses dois ângulos, aqui a gente tem uma margem dorsal, que existe nos equinos uma grande cartilagem nessa região. Cranialmente existe a margem cranial com uma incisura nessa região e uma margem caudal, que ambas se encontram no ângulo ventral, que é onde existe a articulação escapulomeral. A espinha da escápula divide duas regiões, duas fossas, que é a fossa supra e a fossa infraespinhal, com um tuber nessa espinha e distalmente essa espinha ela vai sumindo e não forma um acrômio. O tubérculo cranialmente, a cavidade glenoide é o tubérculo supraglenoide e caudalmente existe o tubérculo infraglenoide. E na região da incisura escapular, marca pra gente aqui o colo da escápula. Antes de eu te mostrar a face medial da escápula dos equinos, não esquece de se inscrever aqui no canal. E na face medial, que também é conhecida como face costal pelo contato com as costelas, existe uma face serrátil, uma fossa subescapular e aqui marcando o colo da escápula, tubérculo infraglenoide e o processo coracoide.